O futuro da Igreja Católica é um assunto que desperta discussões profundas, e talvez seja porque o próximo Papa não será apenas um líder religioso. Ele pode ser uma figura com impacto geopolítico, espiritual e até profético. Estamos diante de um cenário complexo, onde interesses internos e externos ao Vaticano disputam influência sobre quem será o próximo a ocupar o trono de Pedro. Para além do confronto entre conservadores e progressistas, existe um submundo de articulações, negociações silenciosas, alianças estratégicas e influências históricas. Nos bastidores do Vaticano, existe um grupo informalmente conhecido como a Máfia de São Galo. Esse grupo é composto por cardeais progressistas, muitos deles já aposentados, mas com grande peso dentro da Igreja. Eles são críticos das posições conservadoras e buscam uma renovação nos rumos da Igreja. Esse grupo foi um dos grandes responsáveis por articular a eleição do Papa Francisco após a renúncia inesperada de Bento XVI. E agora, com a idade avançada de Francisco, voltam à cena como peça-chave na sucessão. Além das disputas internas, há também pressões externas. Governos, corporações e até sociedades secretas observam com interesse o que se passa dentro do Vaticano. O Papa, apesar de ser um líder espiritual, influencia decisões globais. Seus posicionamentos sobre meio ambiente, economia, imigração e direitos humanos são ouvidos por bilhões de pessoas. É natural, então, que atores geopolíticos queiram influenciar essa escolha. A renúncia do Papa Bento XVI em 2013 foi um dos momentos mais intrigantes da história recente da Igreja. Oficialmente, ele alegou cansaço e idade avançada. Mas muitos acreditam que sua saída foi resultado de pressões internas e escândalos envolvendo corrupção, abusos e lutas de poder. Essa renúncia abriu caminho para Jorge Mário Bergoglio, o cardeal argentino que assumiu como Papa Francisco. Na época do conclave que elegeu Bento XVI, Bergoglio já era uma figura conhecida, mas havia resistências. Denúncias envolvendo sua atuação durante a ditadura militar argentina pesavam contra ele. Havia suspeitas sobre seu papel em relação a padres desaparecidos, além de boatos sobre um filho fora do casamento. Esses elementos, conhecidos como compromat, são usados para descredibilizar adversários, e foi isso que afastou Bergoglio da eleição anterior. Contudo, quando o papado voltou a estar vago, essas acusações perderam força ou foram estrategicamente ignoradas. Francisco foi apresentado como alguém da periferia da Igreja, próximo dos pobres, com discurso voltado à inclusão. Sua eleição foi aclamada por muitos como o início de uma nova era, mas, ao mesmo tempo, despertou o temor de setores mais conservadores. A figura do Papa é envolta em simbolismos. Ele é chamado de Vigário de Cristo, representante de Jesus na Terra. Suas palavras possuem peso doutrinal e sua liderança guia o rumo espiritual de mais de 1 bilhão de fiéis. Mas, além da espiritualidade, o Papa também é chefe de Estado do Vaticano, uma nação com relações diplomáticas, patrimônio bilionário e influência secular. Essas camadas de poder tornam o cargo de Papa uma peça estratégica. A escolha do próximo nome não será apenas uma questão de fé, mas também de poder. Cada cardeal que votará no conclave representa não apenas uma região do mundo, mas uma visão teológica, um conjunto de alianças, uma corrente ideológica. E por trás deles há pressões invisíveis. As investigações sobre os bastidores da Igreja revelam disputas que envolvem até espionagem. Dossiês são trocados entre cardeais, informações comprometedoras são levantadas para eliminar adversários, e há indícios de chantagens. Tudo isso revela que o Vaticano, embora sagrado,
Aos olhos de muitos, também é palco de estratégias dignas de arenas políticas. Durante o pontificado de Bento XVI, escândalos vieram à tona através do chamado Vatilix, que revelou documentos secretos vazados por um mordomo pessoal do Papa. Esses documentos mostraram lutas internas, corrupção, favorecimentos financeiros e um ambiente de constante tensão. Foi nesse contexto que Bento renunciou, alegando que já não tinha forças para lidar com aquilo. Com a chegada de Francisco, muitos esperavam uma revolução. E, de fato, houve mudanças. Ele simplificou o estilo papal, usou roupas mais modestas, recusou morar nos aposentos luxuosos do Vaticano. Passou a discursar em favor dos pobres, dos imigrantes, do meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, suas posições incomodaram setores conservadores. Seu enfoque mais político do que doutrinário foi visto com desconfiança por muitos dentro da própria Igreja. Entre os críticos estão aqueles que consideram que o Papa tem diluído a doutrina em nome de uma inclusão forçada. Ele se aproximou de líderes de outras religiões, promoveu encontros interreligiosos e buscou uma linguagem mais branda sobre temas como sexualidade, moral e família. Para alguns, isso é sinal de evolução. Para outros, é rendição ao espírito do mundo. Há quem diga que Francisco é um papa do fim dos tempos, não por ele ser mal intencionado, mas por estar inserido num cenário que parece alinhar-se com profecias antigas. Uma dessas profecias é a de São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII que teria previsto todos os papas da história. Segundo essa profecia, Francisco seria o último. São Malaquias teria escrito uma lista com 112 lemas em latim, cada um associado a um papa. Francisco corresponderia ao último lema, Pedro o Romano. Curiosamente, ele não se chama Pedro, mas sua origem é ligada à América Latina, região fortemente romanizada. E há interpretações de que o Pedro seria simbólico, apontando para um retorno à figura fundadora da Igreja. Além de São Malaquias, outras profecias também sugerem que estamos nos aproximando de um ponto de ruptura. A Virgem de Fátima, por exemplo, teria revelado segredos relacionados ao futuro sombrio da Igreja. O terceiro segredo, segundo algumas fontes, fala de uma grande crise espiritual, de perseguições internas e da destruição simbólica do Vaticano. Essas mensagens, embora tratadas com reservas pelo clero, circularam entre estudiosos, teólogos e até agentes de inteligência. Isso porque o que acontece dentro da Igreja impacta o mundo. Um colapso de autoridade espiritual pode desencadear instabilidades, não apenas religiosas, mas sociais e políticas. O que está em jogo não é apenas quem será o próximo Papa. O que se discute é qual será o destino da Igreja. Será que ela continuará sendo uma força moral relevante ou será transformada em uma instituição burocrática voltada apenas para o discurso politicamente correto? Será que resistirá às pressões externas ou se dobrará aos poderes seculares? Por trás de tudo, há um embate mais profundo, uma guerra silenciosa entre dois modelos de cristianismo. Um mais fiel às tradições, à doutrina, ao evangelho, literal. Outro mais adaptado ao mundo moderno, às exigências culturais, ao apelo das massas. Esse embate não é novo, mas se intensificou nas últimas décadas, à medida que a cultura se tornou cada vez mais relativista. Muitos acreditam que essa divisão entre conservadores e progressistas está prestes a explodir em algo maior. O próximo conclave pode ser o ponto de inflexão. Se um papa ainda mais progressista for eleito, é possível que parte da Igreja rompa, dando origem a um cisma. Alguns bispos já dão sinais de insatisfação e comunidades inteiras questionam a fidelidade doutrinária do atual magistério. Por outro lado, se um papa conservador for eleito, haverá resistência dos grupos que atualmente dominam os bastidores do Vaticano.
Eles não aceitarão uma volta ao passado. As estruturas internas da igreja, compostas por conselhos, congregações e comissões, estão em grande parte ocupadas por nomes alinhados ao atual pontífice. Um novo papa conservador teria dificuldade em governar com liberdade. Esse impasse revela que o futuro da igreja não está apenas em quem senta na cadeira de Pedro, mas em toda a estrutura ao redor. É um sistema. E sistemas têm mecanismos de autodefesa. Por isso, mudanças profundas tendem a ser combatidas com força, seja de forma aberta ou nos bastidores. É nesse ambiente que cresce o interesse por nomes estratégicos. Cardeais que, aos olhos da mídia, parecem conciliadores, mas que nos bastidores possuem alinhamentos bem definidos. Alguns nomes despontam como favoritos, embora ninguém possa prever o que acontece dentro de um conclave. As votações são secretas e os cardeais são instruídos a agir segundo a consciência e o Espírito Santo. Mas todos sabem que alianças são feitas nos dias que antecedem o conclave. O colégio de cardeais foi, em boa parte, renovado por Francisco. Isso significa que a maioria dos votantes foi escolhida por ele. Isso aumenta as chances de continuidade da sua visão. Mas também existe o fator surpresa. Em conclaves anteriores, nomes improváveis emergiram de forma inesperada, justamente por representarem um consenso de última hora. O que está em jogo não é apenas a escolha de um homem, mas a definição da identidade da igreja para as próximas décadas. Estamos num momento em que as instituições estão sendo questionadas, a moral tradicional está sendo desconstruída e a religião, para muitos, se tornou apenas mais uma opinião entre tantas. Nesse cenário, a igreja precisa decidir se vai reafirmar sua missão espiritual ou se vai se adaptar às tendências do momento. E essa decisão passa pela escolha do Papa. Ele será um símbolo dessa nova etapa. Será uma figura que, por sua simples presença, indicará o rumo escolhido. A expectativa é enorme. O mundo observa em silêncio. Católicos, protestantes, ateus, estudiosos, políticos, todos sabem que algo grandioso está para acontecer. Talvez não nos próximos dias, mas nos próximos anos. A transição está em curso, e ela não será apenas formal, mas também simbólica, espiritual e histórica. Diante disso surgem perguntas inquietantes. Estamos preparados para um novo tipo de igreja? Estaríamos dispostos a ver doutrinas antigas sendo reinterpretadas? Ou há um limite para a adaptação? E, acima de tudo, qual é a verdade que deve guiar a fé? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas precisam ser feitas, porque a fé, quando não questionada, corre o risco de se tornar tradição vazia, e a tradição, quando não renovada pelo Espírito, pode se tornar apenas repetição morta. O desafio é manter a essência viva em meio às mudanças. E talvez esse seja o maior papel do próximo Papa, discernir o que é essencial e o que é periférico. Preservar o núcleo da fé, mesmo que as formas se transformem. Há quem diga que o próximo Papa terá que escolher entre ser amado pelo mundo ou ser fiel à palavra, porque as pressões externas são cada vez maiores. Grupos organizados exigem que a igreja mude suas posições em temas sensíveis. A mídia, em sua maioria, promove uma agenda que entra em choque com ensinamentos milenares. E muitos católicos mal formados na fé acabam abraçando ideias contrárias à própria doutrina, acreditando que isso é sinal de evolução. O que poucos percebem é que esse processo não é espontâneo. Existe um projeto, uma tentativa de redefinir o papel da religião na sociedade, torná-la irrelevante como força moral, transformá-la em uma ONG espiritual que apenas oferece consolo emocional, um cristianismo sem cruz, uma fé sem exigência, um Deus sem justiça.
É nesse contexto que se ouve falar da possibilidade de uma religião única, uma fusão das crenças, em nome da paz global. Encontros interreligiosos são cada vez mais frequentes. Líderes de várias tradições religiosas se reúnem, fazem declarações conjuntas, promovem uma espiritualidade genérica que não fere ninguém, mas também não transforma ninguém. Essa tendência é vista por muitos como cumprimento de profecias, um falso ecumenismo que, em vez de unir pela verdade, une pela omissão dela. Um movimento onde Cristo deixa de ser o centro para dar lugar a uma ideia vaga de divindade universal, onde a cruz é substituída pelo símbolo do diálogo, onde o arrependimento cede espaço à autoajuda. O risco é grande, porque, ao tentar agradar a todos, a igreja pode acabar traindo sua própria missão. Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa exclusividade incomoda, mas é justamente isso que faz do cristianismo algo diferente. Ele não é uma filosofia, é uma revelação. Quando a fé se dilui em discursos agradáveis, ela perde sua força. A igreja sempre foi mais relevante quando foi contra a maré, não quando seguiu a moda. Os mártires não morreram por uma ideia genérica de amor. Eles morreram por crer que Jesus é o único Senhor. E isso, nos dias de hoje, soa como ofensa. O próximo Papa, portanto, terá um desafio gigantesco. Ele será pressionado a ceder, a negociar princípios, a buscar popularidade. Mas seu dever será outro: ser fiel, mesmo que isso custe críticas, rejeição ou até isolamento. A história mostra que os líderes mais marcantes foram aqueles que permaneceram firmes em tempos difíceis, não os que agradaram a todos. É possível que o novo Papa seja jovem, com vigor para enfrentar longas batalhas. Ou talvez seja um homem mais experiente, com sabedoria acumulada para lidar com crises internas e externas. Mas mais importante do que sua idade ou aparência, será seu coração. Um coração voltado para Deus, apaixonado pela verdade, destemido diante do erro e disposto a guiar o rebanho mesmo em meio às tempestades. As multidões podem aplaudir um Papa carismático, mas o céu se alegra com um Papa santo, e essa diferença é crucial. Porque em tempos de confusão não precisamos de popularidade, precisamos de clareza, não precisamos de mais discursos bonitos, precisamos de testemunho autêntico, alguém que, como Pedro, diga com coragem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mundo olha para o Vaticano esperando sinais. Os jornais, os analistas, os governos, todos especulam o que vem pela frente. Mas poucos percebem que por trás da política, da liturgia e dos rituais existe uma batalha invisível, uma guerra espiritual, uma disputa silenciosa por almas, por verdades, por destinos eternos. Enquanto muitos enxergam apenas uma transição institucional, outros sabem que cada decisão tomada lá dentro pode repercutir em dimensões muito maiores. Porque quando um Papa fala, suas palavras ecoam por milhões de corações. Suas posturas moldam consciências. Sua omissão pode ser interpretada como concessão. Seu silêncio, como cumplicidade. Por isso, cada gesto conta. Cada escolha carrega peso eterno. O cenário atual é marcado por tensões internas que vão muito além de política e ideologia. Existe uma divisão profunda entre aqueles que enxergam a Igreja como guardiã de uma verdade imutável e aqueles que acreditam que a fé deve se adaptar constantemente aos novos tempos. Entre esses dois extremos está uma multidão confusa, buscando respostas. Gente que cresceu ouvindo que certas verdades eram absolutas, mas agora vê líderes relativizando tudo em nome da inclusão e da modernidade. O relativismo se tornou um vírus silencioso. Ele entra pelas brechas do discurso moderado, disfarçado de empatia, e vai corroendo os pilares da fé.
Primeiro, questiona-se o inferno. Depois, se duvida da existência do diabo. Em seguida, a cruz é vista como símbolo de violência e não de salvação. Até que, por fim, a própria divindade de Cristo passa a ser tratada como detalhe teológico e não como fundamento da fé cristã. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele é sutil. Começa com pequenas concessões, termina com a perda total da identidade. É assim que o inimigo atua. Ele não precisa destruir a igreja de fora para dentro. Basta enfraquecê-la por dentro. Basta que seus líderes se calem, que suas doutrinas se tornem vagas, que seus ritos percam o sentido. E o próximo Papa será confrontado com isso. Ele terá que escolher entre ser gestor de uma instituição em crise ou ser profeta. Em um deserto espiritual, um administrador ou um pastor, um diplomata ou uma testemunha. A escolha parece simples, mas não é, porque cada decisão terá consequências, e não apenas políticas, consequências espirituais, eternas. E o povo, esse, em grande parte, já não entende o que está acontecendo. Muitos se afastaram, outros permanecem por costume, poucos ainda buscam santidade, a maioria quer conforto. E é nesse ambiente de apatia que a verdade precisa ser proclamada com mais força. Não com agressividade, mas com firmeza. Não com arrogância, mas com clareza. Porque a confusão só é vencida com luz, e a verdade é luz. Se o próximo Papa for apenas mais um nome na sucessão apostólica, nada mudará. Mas se ele for um homem movido pelo Espírito, disposto a perder o mundo para ganhar o céu, então veremos uma nova primavera espiritual, não isenta de perseguições, mas cheia de vida, não livre de escândalos, mas cheia de fé. Se observarmos a história, perceberemos que sempre que a igreja enfrentou seus piores momentos, Deus levantou homens e mulheres dispostos a pagar o preço da verdade. Foram santos, mártires, profetas, gente comum, mas com coragem incomum. Eles não tinham plataformas digitais, mas suas palavras atravessaram séculos. Não tinham palácios, mas habitavam o coração de Deus. E hoje, muitos se perguntam: ainda há espaço para esse tipo de liderança? Ainda é possível que alguém, mesmo dentro das estruturas mais altas do poder, permaneça fiel à simplicidade do Evangelho, que não se curve às pressões, que não troque convicção por conveniência? A resposta está nos bastidores da fé, onde poucos enxergam. Lá onde se decidem as grandes batalhas, não diante das câmeras, mas diante do altar, não nos conselhos diplomáticos, mas no joelho dobrado. Porque o que sustenta a igreja não é a eloquência de seus discursos, nem a pompa de seus eventos. É a oração silenciosa dos fiéis, é o jejum escondido dos que choram pelo estado do mundo, é o clamor dos que ainda creem que a verdade liberta. E essa verdade está sendo negociada, reformulada, embalada com novas palavras para parecer menos ofensiva. Mas o Evangelho não precisa de maquiagem. Ele precisa de testemunhas, gente disposta a viver aquilo que prega e, se necessário, a morrer por isso. Não se trata de fanatismo. Trata-se de fidelidade, não de imposição, mas de convicção. A figura do Papa sempre foi alvo de expectativas, críticas e esperanças. É um símbolo, e símbolos têm poder. Mas o maior poder que um Papa pode ter não vem de sua influência política. Vem de sua intimidade com Deus. Se ele tiver isso, então não importam os ventos contrários. Ele será como uma rocha, como Pedro foi chamado a ser. Jesus não escolheu Pedro porque ele era o mais sábio ou o mais forte, mas porque viu nele um coração disposto, um homem falho, sim, mas que amava intensamente, que estava disposto a aprender, que mesmo após negar, chorou amargamente e recomeçou. É isso que se espera de um líder espiritual, não perfeição, mas arrependimento,
Não estratégias humanas, mas dependência do céu. O mundo não precisa de outro líder carismático. Precisa de alguém que diga com vida e com voz que Cristo ainda é o Senhor, que o céu ainda é real, que o inferno ainda é consequência do pecado, que o arrependimento ainda é o caminho, que a cruz ainda é o único lugar onde tudo faz sentido e que sem santidade ninguém verá a Deus. O próximo Papa terá nas mãos mais do que uma instituição. Ele terá o destino espiritual de milhões de pessoas, e sua postura definirá o rumo de uma geração. Por isso, nossa responsabilidade não é apenas esperar, é orar, é interceder para que Deus levante um homem segundo o seu coração. Um servo, um profeta, um pastor. Muitas decisões serão tomadas em segredo, atrás de portas trancadas, entre bispos, cardeais, influências políticas e interesses escondidos. Mas o que eles talvez não percebam é que o céu também observa. E o céu não se impressiona com títulos. Não se curva diante de cargos. O céu busca corações quebrantados, homens que tremem diante da palavra, que ainda acreditam que um joelho dobrado tem mais força que uma multidão gritando. E essa escolha, a escolha do próximo Papa, carrega implicações que ultrapassam fronteiras religiosas. Porque onde está o Vaticano, ali está uma das maiores plataformas de influência espiritual do planeta. Suas decisões são traduzidas em dezenas de línguas. Suas visitas reúnem milhões. Seus discursos são ouvidos até mesmo por quem não compartilha da fé cristã. E exatamente por isso, essa figura precisa ser consciente do seu papel. Mas será que ainda há espaço para ousadia espiritual em meio à diplomacia e aos acordos? Será que um homem pode hoje levantar a voz no meio de tanta pressão e dizer o que precisa ser dito? Mesmo que perca aplausos, mesmo que incomode, mesmo que se torne alvo, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não veio para agradar, veio para confrontar, para libertar, para salvar. E o verdadeiro líder cristão não pode fugir disso. Ele não pode se moldar ao mundo para ser aceito. Ele foi chamado para ser luz no meio das trevas, sal em uma terra sem sabor. E ser luz implica brilhar mesmo quando a escuridão tenta sufocar. Ser sal exige preservar o que está se corrompendo. É um chamado pesado, mas glorioso. Dentro da igreja, muitos já perceberam que os ventos estão mudando. O que antes era tido como heresia, agora é tratado como interpretação alternativa. O que era pecado, agora é chamado de expressão legítima da individualidade. A moral está sendo reconstruída não com base nas escrituras, mas nas opiniões do momento. Isso é perigoso. Quando a verdade é moldada ao gosto da maioria, ela deixa de ser verdade, passa a ser conveniência, passa a ser produto, passa a ser descartável. E uma fé descartável não transforma vidas, ela apenas acomoda consciências. E o próximo Papa terá que enfrentar isso de frente. Não poderá se esconder atrás de discursos bonitos ou declarações vagas. Terá que tomar posição. Porque neutralidade em tempos de crise é cumplicidade. E que tipo de homem é necessário para isso? Um homem que conheça as Escrituras mais do que os códigos, que ore mais do que negocia, que chora pelos perdidos mais do que se preocupa com sua reputação. Um homem que olhe para o trono de Deus antes de olhar para o trono da terra. Que fale do céu com autoridade porque vive em constante comunhão com Ele. Esse homem não será popular, mas será necessário. Não será aplaudido por todos, mas será sustentado por Deus. E sua presença, sua voz, sua postura serão como um divisor de águas. Porque ele não representará apenas uma religião. Representará uma geração que ainda acredita na santidade, que ainda defende a cruz, que ainda espera a volta de Cristo. O tempo está se afunilando. Não vivemos mais dias comuns. Cada movimento espiritual, cada decisão estratégica, cada silêncio das lideranças pesa como nunca.
Porque a batalha não é apenas política ou ideológica, ela é espiritual, invisível aos olhos, mas perceptível aos que têm discernimento. E a escolha do próximo líder religioso mais influente do mundo será, sem dúvida, um marco profético. Muitos não percebem, mas o cenário global está sendo cuidadosamente preparado. Guerras e rumores de guerras, crises econômicas, avanços tecnológicos que já discutem abertamente o controle de massas, censura disfarçada de proteção, liberdade sendo trocada por conforto, segurança sendo usada como argumento para vigiar pensamentos. Tudo parece parte de um roteiro antigo, já descrito nas páginas da Bíblia, e em meio a tudo isso, a igreja precisa ser o farol. Não pode se calar. Não pode se curvar, não pode negociar com a verdade. Mas para que isso aconteça, é necessário um líder que enxergue além do agora, que tenha os olhos fixos na eternidade, que não tenha medo de se indispor com os poderosos, que esteja disposto a ser odiado pelos homens para ser aprovado por Deus, porque haverá pressões, interesses ocultos, grupos que desejam ver a fé cristã completamente remodelada, não mais centrada em Cristo, mas no homem, não mais sustentada pela cruz, mas pelo consenso. E há sim um projeto para tornar todas as religiões uma só, um caminho único, onde doutrinas são diluídas em nome da paz, onde o nome de Jesus é trocado por termos genéricos, onde o Espírito Santo é silenciado para que a voz da maioria prevaleça. Esse movimento já está em curso. Encontros interreligiosos se multiplicam. Declarações ecumênicas ganham destaque, e o discurso da unidade, que à primeira vista parece belo, esconde um risco terrível: apagar a distinção da fé que salva. A fé no Cordeiro, a fé no sangue, a fé no arrependimento, a fé que afirma que só há um caminho, uma verdade, uma vida. O próximo líder que assumir esse trono espiritual será testado, será pressionado, será desafiado a escolher entre agradar ao mundo ou permanecer fiel à palavra. E a história mostrará qual decisão ele tomará. Mas enquanto isso, o papel da verdadeira igreja é claro: não dormir, não relaxar, mas vigiar e orar. Porque mesmo que o mundo tente calar a verdade, Deus sempre terá um remanescente. Homens e mulheres que não se dobraram ao sistema, que não venderam sua fé, que ainda pregam o arrependimento, que vivem em santidade, que esperam, com os olhos fixos nos céus, a volta gloriosa do Rei dos Reis. Enquanto muitos observam apenas a movimentação externa, Deus está olhando os corações, os bastidores, as intenções por trás dos discursos. O Senhor conhece cada palavra não dita, cada articulação nos bastidores, cada voto de silêncio que carrega compromissos com as trevas. Nada escapa ao seu olhar. E o que para o homem parece um jogo de poder, para o céu é um campo de batalha. Há algo maior acontecendo. Não se trata apenas da escolha de um novo líder religioso. Trata-se da preparação do palco para acontecimentos proféticos. E enquanto os olhos naturais enxergam política, religião e influência, os olhos espirituais percebem que a noiva de Cristo está sendo separada. Aqueles que são dele serão provados. Aqueles que apenas o usam como fachada serão expostos. O mundo está se tornando cada vez mais hostil à verdade. A fé genuína está sendo ridicularizada. A Bíblia é tratada como ultrapassada. O Evangelho é adulterado para caber nas exigências da cultura. E nesse cenário, levantar-se como um porta-voz de Deus exige mais do que coragem. Exige renúncia. Exige viver para agradar um só. Exige morrer para os aplausos e viver para a aprovação do céu. O que será exigido do próximo líder espiritual do mundo? Um posicionamento claro, sem ambiguidades, sem frases neutras, porque a verdade não é neutra.
A cruz não é negociável. O nome de Jesus não pode ser diluído. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode buscar conciliação entre luz e trevas. Ou se levanta como voz profética, ou se torna cúmplice do engano. E o engano virá disfarçado. Não será grotesco. Não será óbvio. Terá aparência de sabedoria. Usará palavras suaves. Se apresentará como evolução espiritual. Mas negará a essência do Evangelho, substituirá o arrependimento pelo autoaperfeiçoamento. Tirará o foco da cruz e colocará nas obras humanas. Falará de amor, mas rejeitará a santidade. O verdadeiro servo de Deus não pode cair nessa armadilha. Precisa reconhecer os sinais, precisa discernir os tempos, precisa se manter firme, mesmo quando for o único. E muitos que hoje aplaudem, amanhã se voltarão contra ele, porque a verdade confronta. E quem confronta com amor será odiado por aqueles que preferem as mentiras que agradam. O chamado não é para agradar multidões, é para preparar o caminho do Senhor. E a preparação envolve limpeza, envolve arrependimento, envolve santificação. É tempo de purificar o altar, de voltar à essência, de tirar os olhos dos palácios e colocá-los no monte, onde a glória de Deus se manifesta, onde a voz do céu ainda ecoa. Em cada geração, Deus levanta uma voz, alguém que não se vende, que não se curva, que prefere o deserto à mesa dos reis, alguém que conhece o som do céu mais do que os aplausos da terra, alguém que chora pelos pecados do povo, que ora com gemidos, que prega com lágrimas, que não tem ambições pessoais, apenas a urgência de cumprir a missão. Essa voz incomoda, desestabiliza estruturas, expõe hipocrisias, desmascara sistemas. Mas é essa voz que prepara o caminho, que denuncia o erro, que convida ao arrependimento, que aponta para o Cordeiro. Essa é a voz que Deus quer que ecoe nos dias de hoje. Mas o mundo tentará silenciar essa voz, vai chamar de radical, de retrógrada, de intolerante, vai tentar ridicularizar, calar, cancelar, porque a verdade incomoda, e muitos preferem viver iludidos. Muitos querem uma religião que os sirva, não um Deus a quem servir. Por isso, o papel do líder espiritual nesses tempos é vital. Ele será atacado, tentado, cortejado, testado, e precisará ter convicções mais firmes que o aço. Precisará ser cheio do Espírito. Precisará discernir o que é de Deus e o que é estratégia humana disfarçada de espiritualidade. Não poderá confiar em todos ao seu redor, porque muitos estarão ao seu lado, mas não estarão com ele. A igreja não precisa de carisma, precisa de caráter. Não precisa de estratégias de marketing, mas de homens e mulheres que vivem de joelhos, que conhecem a voz do pastor, que não negociam princípios por posição, que preferem ser desprezados pelos homens a serem rejeitados por Deus. Estamos numa encruzilhada. O mundo caminha para uma unificação perigosa, onde o que importa não é mais a verdade, mas a aceitação. Onde a fé é moldada pelo politicamente correto, onde o altar se mistura com o palco, onde o evangelho se transforma em entretenimento, mas há um povo que ainda clama, que ainda jejua, que ainda se recusa a se contaminar com as iguarias do rei. Esse povo não precisa de aplausos, precisa de unção, não precisa de luzes, precisa da luz, não busca fama, busca a face. E é esse povo que Deus usará para sustentar o remanescente fiel. Porque mesmo que a maioria se dobre, Deus sempre terá os seus. E enquanto os sistemas religiosos se alinham com os interesses globais, a igreja verdadeira se separa, se santifica, se consagra. Porque entende que a qualquer momento o noivo pode voltar, e ele não vem buscar uma noiva infiel, ele vem buscar uma igreja que o ama mais do que ao mundo, que não se misturou, que permaneceu firme mesmo em meio à perseguição.
A volta de Jesus não será anunciada nos jornais, não será pauta da televisão, não será comentada pelos influenciadores, será de repente, como um relâmpago que corta o céu, como um ladrão que chega de noite. E quando acontecer, não haverá tempo para se preparar. Ou você está pronto, ou será tarde demais. Por isso, cada decisão de hoje é uma preparação para aquele dia. Cada renúncia, cada escolha por santidade, cada não ao pecado, cada sim à voz do Espírito. Tudo isso está nos moldando, nos afinando, nos preparando para encontrar o Rei. Enquanto o mundo brinca com o sagrado, os verdadeiros filhos estão em vigilância. Não se distraem com as luzes, não se embriagam com as promessas vazias. Estão atentos, percebem os sinais, sabem que o tempo é curto, que há uma urgência, que há uma missão. A missão não é construir impérios religiosos, não é se destacar entre os homens, é anunciar o reino, é pregar arrependimento, é amar os perdidos, é viver com os olhos no céu e os pés firmes na palavra. Porque o céu não está procurando celebridades, está buscando servos fiéis, gente comum com um coração extraordinariamente entregue. O sistema religioso muitas vezes se corrompeu, se vendeu, se apaixonou pelo poder e esqueceu do propósito. Mas mesmo dentro dele, Deus encontra corações íntegros, pessoas que ainda choram ao ler as Escrituras, que sentem o peso da glória, que vivem em temor. Essas pessoas sustentam a chama. Não aparecem, mas sustentam, não recebem aplausos, mas são conhecidas no céu. E é por causa desses que a misericórdia ainda se estende, é por causa dos joelhos dobrados em secreto que muitas calamidades foram adiadas. É por causa das intercessões sinceras que Deus ainda dá tempo. Mas esse tempo está se encurtando. Há um chamado ecoando no espírito dos sensíveis, um chamado para voltar, para se alinhar, para se despir das máscaras, para viver de forma autêntica, sem aparência, sem religiosidade, apenas verdade, porque só a verdade liberta. Só a verdade permanece. Só a verdade conduz à eternidade. A próxima geração precisa de modelos reais, de fé viva, de pais espirituais que não apenas pregam, mas vivem o Evangelho, que não apenas ensinam com palavras, mas com atitudes, que demonstram que é possível ser fiel em meio à corrupção, que é possível ser santo em um mundo impuro, quando tudo parecer confuso, quando o certo for chamado de errado e o errado for exaltado, quando os líderes se calarem e as multidões correrem para enganos convenientes, quando o barulho do mundo for ensurdecedor, ainda assim haverá uma voz mansa, firme, inconfundível, a voz do Espírito dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa voz não será ouvida por todos, apenas por aqueles que escolheram afinar o coração com o céu, que fecharam a porta do quarto para ouvir o Pai em secreto, que decidiram seguir, mesmo sozinhos, que preferiram perder tudo, menos a presença. O mundo passará, os governos cairão, os reinos humanos ruirão, mas o reino de Deus permanece, e todos os que forem encontrados nele também permanecerão. Serão como colunas firmes em meio ao abalo, como tochas acesas em meio à escuridão. Não se iluda com o movimento. Nem toda a multidão está no caminho certo. Nem todo sucesso é aprovação divina. Nem todo templo lotado abriga a presença. O que realmente importa não é o que os homens dizem, mas o que o céu registra. Por isso, examine sua fé. Avalie suas motivações, recalibre sua jornada. Há tempo, mas não muito. Há graça, mas ela chama ao arrependimento. Há esperança, mas ela exige decisão. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para andar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. A verdade é que todos nós teremos um encontro com a eternidade, e naquele dia títulos não importarão. Seguidores não contarão,
O que pesará será se fomos fiéis, se amamos a verdade, se permanecemos firmes, se guardamos a fé. Que você seja encontrado entre os que não se dobraram, entre os que mantiveram a lâmpada acesa, que mesmo sem holofotes escolheram o caminho estreito, que não venderam sua integridade, que guardaram o coração e que, no fim, possam ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque no final de tudo só isso importará.